nós temos um tema aí, amém? O Gabriel vai estar colocando aí. Gabriel, que está conosco aqui na equipe de mídia, chegou mais um integrante aqui, o Brito, né, para de fato ajudar na estrutura da live, realmente para que essa live ela tenha cada vez mais uma boa qualidade, amém? Seja melhorada na estrutura, na qualidade. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28. Diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha aqui algo poderoso. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que bênçãos são essas, pastor? Para aqueles que ouvem a voz de Deus. Vamos lá. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que der o Senhor teu Deus. Olha que poderoso versículo 9, amém? O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Esse para mim é o melhor versículo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, é o tesouro do Senhor, ele abrirá, né, sobre aquele que ouve a voz dele. Que tesouro é esse? O céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para dares após outros deuses, para os servires. Amém? Vamos lá. Queridos, eu vejo que muitas pessoas, elas não conseguem romper na sua vida, elas não conseguem crescer, elas não conseguem viver os planos, os propósitos de Deus, né? Não conseguem viver as promessas de Deus, porque não aprenderam a ouvir a voz do Senhor. Então, muitas pessoas não conseguem ter êxito na sua vida pessoal, né? Na sua família, no casamento, no ministério, na vida profissional, pelo simples fato de não conseguirem ouvir a voz de Deus, por não terem aprendido a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor já preparou. Tudo aquilo que nós precisamos já está no Senhor. Amém? Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal,
para lhe dar um futuro e uma esperança. Ou seja, o Senhor já tem um futuro pensado para mim e para você. O Senhor já tem um futuro preparado para mim e para você. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 12, diz que o Senhor já preparou todas as obras para que andássemos nelas. Ou seja, toda boa obra que eu e você precisamos cumprir, que nós precisamos viver, o Senhor já preparou. Os planos dele são de paz para nós e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Pastor, mas por que eu não estou vivendo isso? Por que minha casa não vive isso, a minha família não vive isso? Porque nós estamos querendo ouvir outras vozes. Ouvimos a voz da família. Olha que interessante. Ouvimos a voz da família. Pô, mas é a família. Sim, mas a palavra de Deus de Deuteronômio 28 não está falando para você ouvir a voz da família. Está falando para você ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus e obedecer. E todas essas bênçãos cairão sobre ti, recairão sobre ti. Então é ouvindo a voz de Deus que nós vamos viver todas as promessas, todos os planos, todos os projetos de Deus. Vamos lá. Antes de eu começar agora a entrar nessa palavra, antes que a gente comece a passear, né, por essa palavra, entrar nessa palavra, encaminhe essa live aí para o maior número de pessoas possíveis, para pessoas que você conhece, para pessoas que você sabe que tem passado anos na sua vida dando voltas e voltas e não conseguem romper, não conseguem sair do mesmo lugar, não conseguem viver as promessas de Deus. Manda essa live para alguém que você sabe que ouve todo mundo, mas ainda não aprendeu a ouvir a Deus. Amém? Seja usado por Deus agora. Encaminhe essa live aí para no mínimo 12 pessoas. Essa live também está acontecendo lá no meu canal no YouTube, Jonatas Alcântara. Amém? Você também pode pegar o link para ficar mais fácil e encaminhar aí, né, nos grupos da família, nos grupos aí dos amigos. Amém? Envia aí para pessoas que você sabe que de fato precisam receber essa palavra. Amém? Vamos lá. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus de homens que ouviram a voz de Deus, né? E daqueles que não ouviram. Mas hoje eu quero passar para vocês, né, o exemplo de alguns homens que ouviram a voz de Deus. E não tem como, né, falarmos de bênçãos, falarmos de cumprimento de promessas, de êxito na família, de obedecer a voz de Deus, sem falar de um homem chamado Abraão. Amém? Abraão foi um homem que de fato ouviu a voz de Deus. Gente, mas Abraão não ouviu a voz de Deus com a facilidade que nós temos de ouvir hoje. Com Abraão foi diferente. Por isso ele se tornou o pai da fé. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim, estou falando pausadamente, não sei se você prestou atenção, que eu estou um pouco sem voz ainda, né? Minha voz está voltando aí, depois desse final de semana aí poderoso na presença do Senhor. Vamos lá. Gênesis 12, 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha que algo poderoso. Deixa eu silenciar aqui. Olha que algo poderoso. Abraão não ouviu a voz do Senhor através de uma canção que foi tocada, né? E ali ouviu a voz do Senhor, foi ministrado através daquela canção, né?
Abraão não ouviu a voz do Senhor através de uma ministração, né, que foi através de um sermão que foi pregado. Abraão não ouviu a voz do Senhor, né, como nós hoje temos uma maior facilidade de ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Não, Abraão, até mesmo sem ter conhecido o Senhor desde a sua infância, sem ter crescido em um lar, né, de pessoas que buscavam a Deus, segundo os historiadores, o pai de Abraão era um fabricante de ídolos, não era um homem temente a Deus, né? Abraão ouviu a voz do Senhor no meio de tudo isso e ele obedeceu. Ele decidiu sair da terra que ele estava, ele decidiu deixar a parentela, ele saiu da casa dos pais, ele deixou tudo para ouvir a voz do Senhor. Mas olha o que o Senhor diz para ele: se você ouvir a minha voz, Abraão, eu vou te abençoar, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, abençoarei todos aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus fala para Abraão, através da sua obediência, Abraão, se você fizer isso, na verdade ainda não era Abraão, era Abrão, benditas serão todas as famílias da terra. Olha que algo poderoso. Mas essa palavra não é só para Abraão. Nós lemos Deuteronômio 28. Essa palavra hoje também é para mim e para você. Para aqueles que decidiram ouvir e obedecer a voz do Senhor. Vamos lá, qual é a voz que você tem ouvido nessa geração, nesse tempo, na sua vida, ou até mesmo durante anos? Abrão ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz da família, amém? Pelo contrário, ele não ouviu a voz da família. Imagina só, né? Abraão falando, Deus falou comigo. Que Deus é esse, Abraão? Que Deus é esse, Abraão? Não, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo. Gente, quando Deus fala com a gente, meu Deus do céu, nós realmente somos convencidos por Ele. Não convencidos pelas nossas emoções, né? Pelo nosso achismo, pela nossa vontade. Nós somos convencidos por Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós realmente fazemos loucuras para muitos. O que para muitos é loucura, para nós que estamos ouvindo a voz de Deus, a mensagem da cruz, Paulo diz que é poder. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós ouvimos e fazemos coisas que muitas vezes a família não vai concordar. Mas olha o que Deus fala para Abraão: através de você, benditas serão todas as famílias da terra. Olha que é algo poderoso. Ou seja, se Abraão escuta a família dele não seria uma família bendita. A minha e a tua família não alcançaria essa bênção depois de tantas gerações, depois de tantos anos. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus e essa bênção também veio sobre a sua família. Amém? Ele não ouviu a voz da religiosidade. Gente, a religiosidade é algo terrível. Amém? A religiosidade leva a pessoa a uma falsa santidade. A religiosidade leva a pessoa a servir a Deus para querer se mostrar melhor do que o outro, né? Querendo ser mais santo que o outro, mais entendido que o outro, né? Mais sábio do que o outro. Nós vamos ver que a religiosidade não é vestes, não é uso e costumes. A religiosidade muitas vezes está dentro, né? A religiosidade ela transforma a mente da pessoa em uma mente religiosa, e que a própria pessoa ela vive enganada acerca do que é ter uma vida com Deus. Quem eram os religiosos da época de Jesus? Os religiosos eram aqueles que tinham a Torá, né, na ponta da língua, aqueles que conheciam as Escrituras, aqueles que tinham crescido
dentro das sinagogas aprendendo aos pés dos mestres, porém eles não praticavam a palavra de Deus de forma correta. Eles usavam a palavra de Deus para seus benefícios próprios, ou para se tornarem cada vez mais se tornarem cada vez mais melhor do que o povo, melhor do que os outros, né? Assumindo lugares de governo e usando o autoritarismo, né? Se mostrando melhor do que os outros. Nós vamos ver que Jesus, na sua sabedoria, né, e na sua humildade, esses religiosos tentaram pegar Jesus, pegaram uma mulher em adultério, levaram até ele e disseram: Jesus, a lei de Moisés, eu conheço a palavra, tipo assim, né? Eu conheço a palavra, a lei fala que nós temos que apedrejá-la. Só que Jesus não conhecia só a lei, ele conhecia a vontade do Pai, ele conhecia o coração do Pai. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas conhecem a letra, mas não vivem a vida dessa palavra dentro de si. Por quê? Porque precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Para a pessoa viver essa palavra, ela precisa ser convencida pelo Espírito Santo, ela precisa ter comunhão com Deus, ela precisa ser conduzida à obediência à palavra através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo. É Ele que convence o homem de todo pecado, de toda justiça de Deus. Amém? Então, assim, Jesus não só conhecia a palavra, mas ele conhecia o próprio Deus. Jesus conhecia o Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E o que ele disse para aqueles religiosos? Tudo bem. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós conhecemos a história. Eles foram largando as pedras e foram indo embora. Então, Jesus, ele não vivia uma religiosidade, ele não vivia uma religião. Jesus, ele veio estabelecer o reino. Amém? Jesus, ele veio resgatar o reino. Amém? Jesus, ele veio conduzir as pessoas ao verdadeiro evangelho, o evangelho do reino. Amém? Eu não sei como está aí para vocês, para mim pausou aqui. Me dá um ok aí, se está tudo bem. Amém? Vou tentar entrar de novo aqui no meu. Glória a Deus. O YouTube está normal. Aqui ainda não voltou. Como que está aí? Está normal? Vamos lá. Então vamos seguir. É para mim aqui que está pausando no meu celular, não sei porquê. Travou. Travou. No Instagram parou. Vamos lá. O Instagram travou, a galera tá falando no YouTube que tá normal. A galera do YouTube tá normal. Amém? Áudio ok. Vamos lá, dá uma olhada aí para mim, Gabriel. Voltou? Não? Vamos lá, gente, estamos de volta aí no Instagram. O YouTube não tivemos problema nenhum, mas estamos voltando aí no Instagram. Amém? Glória a Deus.
Tem uma galera aí de longe que está na live aí. Você que é de outro lugar, fora aqui da cidade de São Paulo, coloca aí no lugar que você está nos acompanhando, na região que você está nos acompanhando, só para a gente saber de onde você está nos acompanhando aí. Amém. Glória a Deus. A galera está colocando aqui que voltou no Instagram. O Instagram está normal. Vamos lá. Então, Jesus ele não veio, né, inaugurar uma religião. Jesus não veio deixar uma religião. Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus e ele veio nos conduzir ao reino. Nós vamos ver que João Batista ele vem pregando e o sermão dele é arrependeu-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus também no seu sermão também vem pregando acerca do reino de Deus. Olha aí, tem gente de Suzano, tem gente de São Mateus, né? Não é tão longe assim, Suzano, né? É perto. Tem uma galera aí, acho do litoral também, nos assistindo. Tem uma galera aí do Panamá, que eu já vi. Uma galera da Bahia. Povo abençoado. Vamos lá, Deus abençoe, gente. Então, nós não podemos ouvir a voz da religiosidade, porque a religiosidade nunca vai nos conduzir a nos entregar para o propósito do Senhor, sem termos nenhum interesse por trás. A religiosidade é a pessoa vivendo e servindo a Deus pelos seus próprios benefícios. Os sacerdotes, eles serviam a Deus, mas eles serviam para ter um lugar de destaque, para se tornarem uma autoridade e usavam o autoritarismo diante do povo, né? Os sacerdotes daquela época, os sumos sacerdotes, os religiosos, de fato não serviam a Deus de forma correta. Então a religiosidade é isso, é a pessoa acreditar que está servindo a Deus, mostrar para todo mundo que está servindo a Deus, mas por dentro, na verdade, está servindo a si próprio, está buscando a Deus pelos seus próprios benefícios. E com isso, também acabam se achando superiores aos demais, né? Enfim, então nós não podemos ouvir a voz da religiosidade, amém? Talvez durante muitos anos você aprendeu ou viveu na religiosidade, mas nós não podemos ouvir a voz da religiosidade, porque ela nunca vai nos conduzir a uma entrega verdadeira, a uma entrega genuína, para vivermos de fato o propósito de Deus. Amém? Gênesis 17, um pouco mais para frente. Gênesis 17, versículo 1 ao 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Porém, o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de multidão e de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Eu te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Eu te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? Queridos,
Senhor ouviu a voz de Deus. O Senhor, Abraão ouviu a voz de Deus. Abrão ouviu a voz do Senhor e fez uma aliança com ele. Amém? E teve o seu nome mudado. Através da obediência à voz do Senhor, Abrão fez uma aliança com Deus. Primeiro, Abrão, ele sai da sua terra, sai no meio da parentela, ouve a voz do Senhor e obedece. Se torna aí o pai da fé. Depois o Senhor aparece para ele novamente e agora fala: ouve a minha voz. Olha só o que eu vou fazer com a tua vida, Abraão. Se você ouvir, o seu nome não será mais Abrão, será Abraão. Agora, Abraão faz uma aliança com Deus. Porque ouviu a voz do Senhor. Todo aquele que ouve a voz do Senhor aprende a ter uma aliança com Deus. Nós precisamos entender isso. Não tem como ter uma aliança com Deus sem ouvir a voz de Deus. Amém? E a aliança com Deus é o que nos leva a viver o cumprimento de todas as promessas. Porque se Deus te prometeu, Ele vai esperar de fato o teu coração estar preparado, realmente você ter uma aliança genuína com Ele, para Ele cumprir todas as promessas dele na tua vida. Como que funciona dentro de um matrimônio? Um exemplo simples, dentro de um casamento. A mulher, ela só, diante de Deus, só pode se entregar para o seu marido depois da aliança ter sido firmada. Meu Deus do céu. Eu sei que você consegue entender isso. A promessa, ela só acontece depois de uma aliança firmada com Deus. O problema é que muitas pessoas escutam muitas vozes, mas não escutam a voz de Deus. E ao escutar essas vozes, a maioria das pessoas que não conseguem alcançar as promessas, não conseguem viver os planos de Deus, não conseguem romper, essas pessoas vivem escutando outras vozes e fazendo alianças que não são alianças com Deus, que não é uma aliança feita com Deus. Por quê? Porque tem ouvido outras vozes. Você tem feito aliança com quem, meu irmão e minha irmã? Amém? Será que você tem ouvido a voz de Deus e tem feito uma aliança com Ele? Porque somente através de uma aliança com Deus, nós vamos viver as promessas que Ele tem para nós. Gênesis 18, 10, diz assim: e disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri por quanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Aleluia. Escute isso. O Senhor, ele faz promessas a Abraão. O Senhor faz promessas a Abraão. Gente, isso é muito importante entender. O Senhor faz promessas a Abraão. Ele ouve a voz do Senhor, ele obedece. Depois o Senhor fala com ele novamente: ei, ouve a minha voz. E essa é a minha aliança com você. Você precisa ter uma aliança comigo. Abraão faz uma aliança com Deus. Aí Deus fala que vai fazer coisas poderosas, troca o nome dele para Abraão, não é mais Abrão. Fala que ele vai ser pai de multidão, fala que ele vai ser pai de nações, certo? Porém,
capítulo 18, nós vamos ver Deus falando: eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi. Mas isso acontece quando? Quando Abraão revela a aliança dele com Deus. Ele diz: não, eu não abro mão disso. É isso que eu vou viver, Deus. Eu vou andar na sua presença. Eu vou ouvir a tua voz. Eu vou ser aperfeiçoado. Deus, olha, Abraão fez uma aliança comigo. Então agora o Senhor revela. Já que você fez uma aliança, então eu vou cumprir a promessa. Sara vai ter um filho. Só que Abraão já era avançado de idade. Sara também já tinha cessado o costume das mulheres. Ela não ovulava mais, né? Ela não tinha mais como engravidar. E ela riu. E o Senhor também troca o nome dela de Sarai para Sara, né? Porque Sarai tem o I da incredulidade, eu sempre falo isso. Tem o I da inferioridade, né? Tem esse I do hino, né? Que atrapalha realmente, de fato, a gente acreditar nas promessas de Deus. Porque o que Deus promete para nós, gente, não é algo comum. Olha o que Deus promete para Abraão: você vai ser pai de multidão, você vai ser pai de nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí já Abraão, velho de idade, Sara já não ovulando mais, Deus fala: ela vai ter um filho. Gente, isso é loucura. As promessas de Deus, para mim e para a tua vida, são coisas muito maiores do que a gente imagina. Às vezes Deus nos faz uma promessa e Ele fala conosco de uma forma que a gente consiga compreender. Mas é algo muito maior. Só que essas promessas só se cumprirão na nossa vida se de fato ouvirmos a voz do Senhor e termos uma aliança com Ele. Vamos lá. Gênesis 21. Agora Gênesis 21, do 1 ao 6. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Olha que coisa poderosa. Quando nós de fato aprendemos a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, se manter ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz. Você entende que são etapas? Abraão ouviu, Abraão decidiu permanecer ouvindo e obedecendo, se torna Abraão. Ele faz uma aliança com Deus. Depois da aliança, Deus fala: vou cumprir a promessa. E agora a promessa se cumpre. E olha que a palavra de Deus diz que a própria Sara se alegra. O nome do filho da promessa se chama Isaque, aquele que me fez sorrir. Isaque, aquele que trouxe alegria. Olha que é poderoso. E ela disse: o Senhor me fez sorrir, o Senhor me alegrou, e todo aquele que me ouvir, ou ouvir Isaque, ou ver nosso testemunho, aquilo que Deus fez na nossa família, ou ver a promessa de Deus cumprida na nossa vida, vai se alegrar também. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero que você anote isso daí. Primeiro, você ouve e obedece. Segundo, você precisa permanecer ouvindo e obedecendo. Porque só ouvindo e obedecendo você de fato terá uma aliança com Deus, fará uma aliança com Deus. E somente depois de você realmente ter uma aliança com Deus, porque aprendeu a ouvir a Deus, você vai viver as promessas de Deus.
Aleluia. Ouvir, obedecer. Se manter ouvindo e obedecendo, sendo aperfeiçoado, tendo uma aliança com Deus, fazendo uma aliança com Deus e vivendo as promessas. Foi isso que Abraão viveu. Mas olha que algo poderoso. Quando ele vive a promessa, o nome do filho é Isaac. Aquele que me fez rir. Não sei o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quando você aprender, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, toda a promessa de Deus, segundo a aliança que nós temos com Ele, se cumprirá dia após dia. Sabe o que vai acontecer? O cumprimento da promessa de Deus no tempo dele na sua vida vai te fazer rir, vai te alegrar, e não somente você, mas todos aqueles que ouvirem acerca do seu testemunho, acerca daquilo que Deus fez na tua vida. Alguém tem que pegar essa palavra, alguém tem que entender essa palavra. Se você está crendo nessa palavra, reage aí, coloca amém. Eu creio, eu vou obedecer, eu vou permanecer obedecendo, eu vou fazer uma aliança com Deus. Reage aí, coloca amém. Essa palavra é para mim, porque nós precisamos entender isso. O cumprimento da promessa vai fazer você sorrir, vai fazer você se alegrar, mas não só você, todos aqueles que ouvirem o testemunho daquilo que Deus realizou na tua vida, todos esses vão se alegrar também. Aleluia! Ha, ha, ha! A promessa vai te fazer sorrir. O cumprimento da promessa vai trazer alegria para a tua casa, vai trazer alegria para a tua família, vai trazer alegria para o teu casamento, vai trazer alegria para os teus filhos, vai trazer alegria, sorriso, fruto da alegria em todas as áreas da sua vida. Se você crê, diga amém. Eu creio. Aleluia. Todo mundo está reagindo aqui, colocando eu creio, eu creio, eu creio. Agora eu quero que você faça o seguinte, coloque aí, hashtag, só vive promessas quem tem aliança com Deus. Aleluia. Só vive promessa quem tem aliança com Deus. Não tem outra conversa. Com Deus é assim. Para viver toda a palavra de bênção, para viver toda a promessa, existe uma condição. E a condição está ligada diretamente ao obedecer, ao ouvir, obedecer, ter uma aliança com Deus. Só vive promessa quem tem aliança com Deus. Então você pode ter aliança com muita gente. Você pode ouvir muitas vozes. Mas se você não aprender a ouvir a voz de Deus, se você não aprender a obedecer a Deus e ter uma aliança com Deus, você pode viver muita coisa, menos as promessas de Deus. Amém? Porém, eu creio que depois dessa live, você vai viver todas as promessas de Deus. Quem crê aí, dá um print aí nessa tela aí. Amém? Você do YouTube, você do Instagram. Depois marca lá que eu vou compartilhar você. Amém? Só vive promessa quem tem aliança com Deus. Você vai viver todas as promessas de Deus. Por quê? Porque você tem aprendido a ouvir, obedecer, se manter obediente e ter aliança com Deus. Amém? Qual que é o galardão do noivo? Qual é o galardão do esposo? A Bíblia diz que o prêmio do esposo é a esposa. Olha que algo poderoso. Porém, a esposa só se entrega para o esposo depois de uma aliança. Aleluia. O homem e a mulher só se tornam uma só carne depois de uma aliança. O homem e a mulher só vão frutificar, só vão multiplicar depois de uma aliança. Nós vamos ver que todas as promessas, as bênçãos, os galardões que Deus tem para nós, só vamos de fato viver os planos dele depois de termos uma aliança com ele. Amém? Vamos lá. Eu quero encerrar aqui dizendo que Sadraque, Mesaque e
Eu não vou entrar nessa palavra porque é um pouco longa. Daniel capítulo 3 fala sobre isso. Depois você lê, versículo 14 ao versículo 30. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jurados de morte por não terem se prostrado diante da estátua de Nabucodonosor. Porém, mesmo ouvindo tantas coisas que aconteceriam com eles, se eles não se submetessem a essa ordem do rei da Babilônia, eles decidiram permanecer ouvindo a Deus e revelando que a aliança deles não era com os homens da Babilônia, que a aliança deles não era com o rei da Babilônia, que a aliança deles era com Deus. Meu Deus do céu. Tem pessoas que facilmente quebram a sua aliança com Deus, porque às vezes estão sendo tentados pelo mundo, porque às vezes há pratos de lentilha, propostas são alguns ameaçados. Não, a pessoa fala, se você permanecer buscando a Deus, eu não vou andar mais com você. Se você permanecer buscando a Deus dessa forma, você vai perder seus amigos. Se você continuar buscando a Deus dessa forma, você vai perder seus clientes. Se você agora começar a falar a verdade, você não vai mais vender como você vendia. Se você, sabe, são vozes que querem nos levar a quebrar a nossa aliança com Deus. Eu estou usando exemplos simples que muitos de nós, enfrentamos na nossa caminhada. Pessoas que vêm com outras vozes querendo nos levar a desistir de permanecermos obedecendo a Deus, tendo a nossa aliança com Ele. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, gente, foram ameaçados de morte. Vocês vão morrer, vocês vão ser lançados na fornalha, vão ser queimados vivos. E eles, mesmo assim, decidiram permanecer com a aliança com Deus. O que aconteceu? Nós sabemos da história. O rei fala para aquecer a fornalha. Olha que algo tremendo. Aqueles que jogaram eles foram queimados. Se aproximaram perto da fornalha. Foram queimados. A Bíblia diz que quando eles iam lançar, eles foram queimados. Deixa eu ler aqui, vai. Daniel, capítulo 3. Teve uma irmã que colocou, verdade, marido fala, se ficar só atrás de Deus, eu vou embora. Minha irmã, posso te falar uma coisa? Eu queria que você ouvisse um testemunho. O Senhor falou comigo aqui algo, me lembrou, o Espírito Santo é lindo. Tem uma irmã que falou aqui, verdade, marido fala, se eu ficar só atrás de Deus, eu vou embora, sei lá, ou ele vai embora, não sei. Mas coloca aí, testemunho Ângela Cirino. Quero que você coloque aí, depois você assista no YouTube. O testemunho dessa mulher me impactou. É o testemunho de uma mulher que realmente passou por situações para desfazer a aliança ou não se manter aliançada com Deus. Porque ela foi jurada, ela foi expulsa de casa, porque ela manteve a aliança dela com Deus. Coloca aí, testemunho Ângela Cirino, depois no YouTube. Esse foi um testemunho que falou muito comigo no começo da minha conversão, me ajudou bastante. Hoje ela é uma pastora, psicóloga, ela é coach, hoje ela ministra muitas mulheres, mas coloca o testemunho dela lá atrás, não de agora, testemunho dela lá atrás, testemunho Ângela Cirino. Essa mulher, eu lembrei aqui, ela viveu ameaças, e mesmo assim se manteve firme na aliança com Deus. Vamos lá. Versículo 26, Daniel 3. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, vamos lá. Versículo 20. Versículo 20.
E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, os homens que foram lançar eles foram queimados. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse eu: porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes, os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinham tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Versículo 28, e eu amo esse versículo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. O próprio rei falou isso, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Liga ali para mim a telinha, por favor. Meu Deus, que palavra! Que experiência é essa? Pastor, como eu posso viver, como eu consigo viver experiências incríveis com Deus? Tendo aliança com Ele, não negando o seu nome. Aleluia! Tendo aliança com Deus, mantendo uma aliança com Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. Manteram a aliança. E sabe o que aconteceu? O próprio Senhor se revelou a eles. O próprio Senhor protegeu eles dentro da fornalha de fogo ardente. Meu Deus. E aí se cumpre aquela palavra: se passares pelo fogo, né, que Isaías disse, não irás te queimar. Meu Deus, se pelas águas passares, não te afogarás. Ei, aquele que tem aliança com Deus, Deus se responsabiliza em guardar, em livrar, em proteger, em cumprir todas as suas promessas. Olha que algo tremendo. Todos tiveram que ver que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus que valoriza a aliança que nós temos com Ele. Sabe o que Jesus disse, gente? Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 28, verso 20, que Ele estará conosco. A palavra dele foi essa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é isso? Todo aquele que tem uma aliança com Deus, realmente entregou a sua vida para Jesus, também vive o que Sadraque, Mesaque e Abednego viveu. Se estiver na fornalha, Jesus estará contigo. Se estiver no deserto, Jesus estará contigo. Jesus não está dizendo: eu estarei com você só no culto, eu estarei com você só na célula.
Não, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, hoje nós também podemos viver experiências incríveis. Claro, né? Não querendo ser jogado numa fornalha de fogo ardente, mas entendendo que Jesus está conosco todos os dias, assim como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe o que aconteceu? Todos precisaram anunciar, todos precisaram ver que Deus guarda aqueles que têm aliança com Ele, que Deus valoriza aqueles que têm aliança com Ele. Olha que algo poderoso. O próprio rei teve que dizer: eu estou feliz por vocês não terem obedecido o meu decreto. Aqui nós lemos de Sara, Isaac é o nome dele, porque tem me feito rico. O rei se alegrou por eles não terem obedecido o rei, porque ele contemplou algo que ele nunca imaginou contemplar na sua vida. 4 homens andando no meio do fogo, sendo que foi lançado 3, meu Deus do céu. Coisas poderosas acontecerão na sua vida, meu irmão. Coisas inéditas vão acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa. Porque tem promessas que Deus te fez, tem planos que Deus tem para a tua vida, que ainda não aconteceu na vida de ninguém. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso. Mas que vai acontecer, vai se cumprir na sua vida, na sua casa. E muitos vão ficar espantados, vão dizer: uau, que é isso? Isso só pode ser sobrenatural. E você vai falar: vale a pena ter uma aliança com Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. O próprio rei disse que eles não obedeceram o decreto deles. E agora o rei disse: agora eu sei quem é um Deus que livra, quem é um Deus que guarda, quem é o Deus verdadeiro. Emite o decreto. Ninguém mais tem o direito de blasfemar contra o Deus deles. Aquele que blasfemar será destruído, a sua casa será destruída e virá um monturo. Meu Deus, nós precisamos entender isso. Através da aliança desses homens, ouvindo a Deus e não ouvindo Nabucodonosor, não ouvindo os decretos do mundo, não ouvindo decretos de ameaças de morte. Eles foram ameaçados, eles mantiveram a sua aliança e viveram algo incrível que mudou toda a realidade do povo judeu. Agora o povo judeu estava livre para adorar a Deus e ninguém poderia mais blasfemar contra o Deus deles. Deus vai fazer isso na tua vida, meu irmão. Deus vai fazer isso na tua casa. Muitos podem estar blasfemando, muitos podem estar dizendo muitas coisas, mas a tua aliança com Deus vai te levar a viver o sobrenatural dele. E muitos vão dizer: opa, não fala mais do estilo de vida dele, não fala mais do estilo de vida dela, não fala mais do Deus dela, do Deus dele, porque grandes coisas esse Deus tem feito na vida dela, grandes coisas esse Deus tem feito na vida dele. Você crê nessa palavra? Se faz sentido para você, coloca amém aí. Se faz sentido para você, amém, reage aí ao nível que você acredita, amém. Vamos lá. E último aqui para a gente encerrar, eu quero falar de um homem chamado Saulo, amém, que nós conhecemos como apóstolo Paulo. Esse homem foi um homem também que ouviu o Senhor Jesus, começou a obedecer e teve uma aliança com Jesus, fez uma aliança com Jesus. E nós sabemos que ele, para manter a aliança com Jesus, ele perdeu tudo aquilo que ele havia construído em toda a sua vida. Ele perdeu a sua herança, ele perdeu os seus patrimônios, ele perdeu o seu título em meio àquela sociedade, porque era um homem muito importante. Ele perdeu muitas coisas. E ele disse: eu considero tudo isso esterco para o conhecimento de Cristo. Ou seja, quando nós ouvimos a voz de Deus,
está mais atrelado ao fato de perdermos algumas coisas do que de ganharmos. Aleluia. Pastor, como eu posso entender que é a voz de Deus? Geralmente, Deus está falando para renunciarmos a algo. Geralmente, a voz de Deus não nos leva a sermos beneficiados na nossa carne, sermos beneficiados financeiramente, sermos beneficiados com aplausos, né? Validação do mundo. Na maioria das vezes, quando Deus fala conosco, é para, de fato, deixarmos. Filho, pega uma água para mim, por favor, ali. Deixarmos algo. Abrirmos mão de algo que aparentemente, nossa, mas está me beneficiando. Nossa, mas isso, quando nós renunciamos, fazemos uma aliança com Deus, de fato nós vamos viver as promessas, que são muito maiores do que tudo aquilo que nós deixamos. Amém? Quantos conseguem entender isso? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Amém? Nós sabemos que esse homem se tornou o grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, escreveu 13 epístolas, né? A palavra de Deus, um homem que, de fato, foi o maior missionário dentre os 12, os apóstolos. Ele ganhou mais gente do que daqueles mesmos que andaram com Jesus. Deus quer cumprir os planos dele na tua vida. Deus quer realizar as promessas dele na tua vida. Porém, precisamos manter a nossa aliança com o Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus, obedecer, permanecermos obedientes à sua voz, firmarmos dia após dia a nossa aliança com Ele. E só assim nós nos alegraremos com todas as suas promessas. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Amém? Quero orar com você. Eu vou colocar um louvor aqui que tem falado muito comigo. Temos tocado muito aqui nos cultos. E que realmente é uma verdade. Amém? Vamos orar? Quantos estão decididos a ouvir a voz do Senhor? Independente da situação, independente das circunstâncias, independente das ameaças, independente da tempestade, da ventania, do mar agitado. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Feche os teus ouvidos para as outras vozes. Feche os teus ouvidos para a voz do mundo. Feche os teus ouvidos para a voz da angústia, da tristeza, do medo. Amém? Do maligno. Não se desespere. Em meio a tudo isso, você vai ouvir a voz de Deus. Deseje isso. Pare um tempo. Tire um tempo com Deus. Feche o teu quarto e fala: Deus, eu não saio daqui enquanto eu não ouvir a sua voz. Deus vai falar com você. Deus é o maior interessado em cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, que Ele sonhou para você. Amém? Vamos orar?